Vem cá, Lucélia, vamos falar da escrava Isaura, que, aliás, foi em 1976 que eu soube hoje, olha que eu te conheço, que foi gravada aqui. Aqui, nós gravamos aqui. Aqui, possivelmente, Nesse espaço. estúdio, será que tem espaço? Mas explica por quê, conta para o Sérgio. Porque a Globo tinha pegado fogo, tinha havido um incêndio na TV Globo. E a gente saiu correndo de lá. Estava começando a novela. Eu provava roupa lá, inclusive, no Jardim Botânico. Sim. E a gente saiu voado de lá para cá e gravamos a novela inteira aqui. Aqui, nesses... Coisa, mas você deve ter, olha lá, meu Deus do céu, você e Ed, meu Deus do céu. Estúdios da antiga TVE, né? É, aqui. É. E você era, na época, você era muito menina, muito jovem, vivenciar todo esse sucesso. Como é que foi pra tua cabecinha? Olha lá. Eu era muito novinha. Lindo, né? Todos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 para 19 anos. 19 anos. Mas uma cara de 14 anos, tinha cara de 14, né? O Rubens de Falco, gente, que era... Olha, Mário Cardoso, gato. Fiz uma peça de teatro com ele. Agora, Lucélia, me fala, como é que você lidou com esse sucesso tão jovem? Você que já subiu a Pedra da Gávea, tudo bem? Mas... Não, eu não subi a essa altura. Não, eu sei, já subiu agora, mas eu digo assim, pra você naquela época era quase subir uma passarela. É muito impactante pra uma menina um sucesso daquele, mas sabe, né? Cissa, eu fui aluna do Eugênio Kuznets. Do Kuznets. Eu sou a última geração de atores em São Paulo formados pelo Kuznets. Eu fazia aqueles exercícios de paciência, de dobrar papel invisível durante horas e horas. É o meu lado chinês. Aham. Eu tinha uma disciplina. Eu fui talhada na disciplina. Então, o sucesso, para mim, era só a consequência do trabalho. Eu não tinha esse deslumbramento que essas gerações têm. Sei. Não era o objetivo, né? Não, era trabalho. Era trabalho, claro. Quero trabalhar. Eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou uma atriz e posso fazer o papel para mim. Sim. Era isso. Eu não fazer sucesso. Ninguém não tinha essa tipo de sociedade, esse tipo de comunicação das redes sociais. É. Você imagina? Lucélia, como você foi escolhida para o papel? Eu fazia uma peça chamada Transe no 18 com Milton Moraes. Milton Moraes foi meu pai numa novela, mas que ator Que é um maravilhoso. dos maiores atores do Amava Brasil, Milton de Moraes. todos os tempos. E uma pessoa extraordinária. Extraordinária, E adorava. ele me chamou para fazer uma peça que ele era o 90º espetáculo da carreira dele, que ele estava comemorando. E eu fazia uma menina adolescente que chegava gravidíssima para ter o filho de uma briga do andar de cima com o namorado. E ele era aquele inglês todo... Era uma peça inglesa, todo organizado. E aquela menina entrava chutando a porta, grávida, parindo na casa dele. E ele se envolvia com ela, primeiro ato. Segundo ato, eles se apaixonavam. Ele adotava o filho, começava a ajudar a criança. Era muito... E eu ganhei uma crítica monumental. Direção do Cécio Thierry. Nossa! A Tônia ia assistir os ensaios. Que barato. Era um barato. Eu era muito amiga da Tônia. Marinha. Muito amiga da Tônia. O Muito. apelido dela era Marinha, lembra? Marinha. E aí era um ambiente, uma outra, né? Aí, a essa altura, eu vivia fazendo testes na Globo. Para fazer qualquer coisa. Eu não queria voltar para São Paulo fracassada. Eu tinha acabado de me formar, eu queria fazer minha carreira. Aí toda hora eu chorava e pensava. Eu morava na casa da mãe da Bettina Vianney. Sim! Por favor, eu morava por favor, eu não tinha dinheiro. Aí eu pensava assim, não, eu vou voltar para Santo André. Fracassada, eu chorava. No colo da Marília Pêra. Chorava, Marília. Que isso, isso é bobagem, já vai passar. E eu era reprovada em alguns testes, já fiz uns 3 testes. Aí, uma certa altura, o Milton me viu e Milton o Moraes. Cécio me contrataram e eu bombei. Eu tive uma crítica do Ian Michalski, que era assim... Que era um crítico ferrenho, era feroz. Feroz, né? assim, Era nasce feroz. uma atriz no 18. A peça chamava Transe no 18. Nasce uma atriz no 18. E eram várias laudas falando. Nossa, do Ian E Michalski. o Milton dizia assim... Ele falou 3 linhas de mim, uma crítica inteira de você. Mas o Milton era fascinado comigo e ele ia na Globo. Ele estava gravando novela. E ele enchia o saco. Ele falava de você lá. Para todo mundo. Falava para o diretor, para a diretoria, para o Erval Rossano, para os diretores, que eu era uma atriz... Erval Rossano foi o diretor do Escravizaura. Dos 20 primeiros episódios só. É? O diretor da Escravizaura foi o Milton Gonçalves. Maravilhoso, Milton, querido. É ele que dirigiu a Escravizaura. Os primeiros 20 capítulos da época tinha aquele sistema de núcleos. Sim. O núcleo das 18 horas era do Erval,
o Erval colocou o projeto no ar e viajou em lua de mel com a Nívia Maria. E o Milton... eles tinham recém-casados e o Milton assumiu a direção. Mas foi isso, a novela explodiu na No chamada. mundo todo. Foi. Me lembro disso. Na chamada, eu morava nos jornalistas, A onde eu música. saí para A pegar um música. táxi, para vir para cá. E tinha um monte daqueles garotos que moravam na Cruzada São Sebastião atrás de mim. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu nem tinha me ligado na música que era lerê. Eu vi essas garotadas. Na chamada, eu já não podia mais andar na rua. Foi assim. Cara, que demais, Então, hein? eu acho que eu te respondo. Eu acho que eu estava muito preparada. Sim. Porque entendo, apesar de ser claro. muito nova, eu fui aluna do cara Custer, mais incrível. mais incrível, que era diretor do Oficina. Nossa, que era um Eugênio Cruz cara é assim gênio. que eu respeitava, fazia prostrações para o meu professor. E foi assim, eu não era deslumbrada. Acho Mas, que é Amada, desembarcar na Rússia, desembarcar Na na China. isso mexe, é planetário. Não, e essa história que eu falei... O que tu lembra disso? tudo, histórias incríveis. Os russos Tudo. falando. Eu vou que para a você- Rússia agora. Eu vou- Ela não para. Eu Essa sou bichinha não presidente do para. Festival de Cinema na Rússia agora. Estou indo agora. Quinta-feira eu vou para Portugal ver minha neta, que mora lá, faz aniversário. Coisa linda, meu Deus do céu. Filha de Pedro, lindo. Linda. Carolina. Pedro e Vitória. Dos, E dos povos loucos, qual foi a maior loucura? Há culturas incríveis. A China é uma cultura inatingível. O Japão também é outra. E a Rússia, né, para onde eu estou indo agora, é uma cultura... Mas na Rússia, eles são muito ainda durões. Eu fiquei 3 noites na Rússia, quando eu fui a primeira vez, que eu fui fazer uma festa de final de ano para os BRICS. E eles me nomearam embaixadora dos BRICS na Rússia. Não no Brasil, eu sou embaixadora dos BRICS na Na Rússia. Rússia? Que história séria, como é que você conseguiu isso? O cara... É Brasil, Rússia, Índia, China, Brasil, Rússia, Índia, China e África. São os países do BRICS. É. Agora, vem cá, eu quero que, na abertura, eu falei do negócio, a muralha da China, que você botou... Você tem essa imagem? Eu não sei se a gente tem essa imagem, não temos, não A temos. Globo tem essa imagem. É impressionante. Mas a TV Brasil aqui é mais legal. Olha só. Eu queria que você explicasse essa coisa do cessar-fogo da Guerra da Bósnia. Porque eu falei isso, parece uma loucura, Não, mas mas foi é verdade. verdade, eles Agora eu quero combinavam. que você conte. Poxa, podiam utilizar isso agora, hein? Na Ucrânia, Na Ucrânia, em Gaza. Na Gaza, É verdade, eles combinavam que durante a novela não tinha bombardeio. Mas a novela passando lá... É. E aí, durante o capítulo, olha só isso, Olha que gente. loucura. Olha que loucura. É muito louco. Enquanto tivesse o capítulo passando, tinha um cessar-fogo. Virou uma coisa ética. Olha que coisa Dá importante vontade isso, de chorar, né? Dá isso. vontade. Eu preciso escrever isso antes que eu esqueça. Daqui a pouco eu posso esquecer tudo, mas tem que essas histórias Você têm tinha que que ser... escrever, eu estava escutando você falar, eu acho que você tinha que escrever tudo isso que você está Não é contando. incrível, tem que porque escrever. é uma coisa... É uma história. É uma legado. história, é um legado Não, total. toda essa experiência, né? Outro feito da Escravuzaura, que eu acho que foi em 1984, né? Que teve um folhetim, a novela interrompeu um racionamento de energia em Cuba. Em Cuba. Como é que foi isso? Conta também. Cara, também em Cuba, sim. Eles também não decolavam e o aeroporto parava durante a novela. Então, assim, não sai... Eles combinavam com os passageiros. A gente decola depois da novela, ok? Legal, todo mundo via a novela. Aí decolavam e também não aterrissavam. Porque o aeroporto tinha que estar fechado durante a novela. Era muito doido. Quando eu cheguei em Cuba, foi uma experiência das mais incríveis da minha vida também. Cuba era um mito para mim. Né? Aí, quando eu cheguei lá a primeira vez, o comandante me chamou para ir para a cabine, para eu ver a aterrissagem. Eu me lembro a minha imagem chegando a Cuba, aquelas palmeiras gigantescas de Havana. É lindo. E aí cheguei e não podia entrar no país. O aeroporto estava coalhado de gente. Eles invadiram tudo. A polícia não tinha controle. Parecia cantor pop, sabe? Mas você era pop. Eu sou o pop. Aí eu não desci, ficou horas para conseguir entrar no país. E eu era casada com o John Nestle. John Nestle, maestro E o Johnny incrível. ficou tão
mobilizado com o meu... Que ele só dizia o seguinte, a mala dele não chegou, Cissa. Tadinho do Johnny. E ele começou a encher o saco de todo mundo, e do Fidel, inclusive. Eu preciso da minha mala, eu tenho as minhas partituras. Porque de lá ele ia reger na Europa, foi um inferno. E as pessoas só queriam saber da Isaura, e o Johnny. Eu quero a minha partitura. Até que apareceu a mala dele. Era outra novela, né? Outra novela. Mala do maestro. Cadê onde estava? Aí apareceu, ele foi lá conferir se as batutas estavam todas direitinho. Cara, tem muita história. Isso tem é muita genial. História. Teve um pessoal, acho que foi na Hungria, que fez uma coleta de grana com as pessoas, uma campanha para mandar dinheiro para mim no Brasil, para me libertarem. E mandaram o dinheiro, eu não sei Pra onde está esse dinheiro? esse dinheiro para Pra onde? libertar a escrava, gente. Para libertar a escrava. O Pedro, quando foi estudar em Londres... Pedro, seu filho. As netas das filhas, sei lá, as netas dessas mulheres que fizeram isso, quando descobriram que o Pedro era meu filho, elas não acreditavam. Elas falavam todo dia com a mãe, com a família, para dizer que o Pedro... E foi aí que o Pedro disse, mãe, elas disseram que mandaram dinheiro para você. Lucélia, você atribui essa sedução mundial, tantos povos diferentes, a quê? Que história boa é essa? Que novela boa é essa? Incrível essa história. Que tem esse mistério de pegar todo mundo. É linda a tua pergunta. Eu vou te falar a minha sensação mais interna, assim. Quando eu era menina de colégio, eu li A Escravizaura de Bernardo Guimarães. Eu me lembro, li até no sítio do meu pai. E a história tem um fascínio. Até recomendo que as pessoas leiam. Sabe esses autores que fazem essas novelas dessa época do Brasil, século XIX? É interessante você ler esses autores. Eu li e eu me lembro que eu ficava engolindo o livro. Ou seja, a novela me atraiu, a história me atraiu. Nunca na minha vida eu imaginei fazer, porque a primeira pergunta que eu fiz ao Borjalo, quando ele me chamou para falar, por que você não assinou, não sei o quê, por que não sei o quê, você vai fazer Escravizaura? Eu falei, claro que eu vou fazer. Pronto, vou fazer, quero fazer. Eu falei, mas depende, né, seu Borjalo? Qual o papel que o senhor vai me dar? Ele disse assim, ô menina, tô te oferecendo a protagonista. Aí eu falei, hã? Você nem esperava, né? Não, mas ela não, eu não me lembrava dessa. Mas ela não é negra? Aí disse, não, a falha trágica é uma escrava branca. É a história armada em torno dessa falha trágica. Que em teatro a gente usa esse termo como construção de dramaturgia. Ou seja, é onde a tragédia se desenvolve. Na Isaura era uma pessoa ser criada na condição de não escrava, que ela era criada como filha da Beatriz Lira, que era a madrinha. Beatriz Lira, exatamente. E ela era escrava, ela era da senzala. Só que ela foi tirada da senzala e criada como uma pessoa que não era escravizada. Essa é a tragédia. Porque ela era branca. Porque ela era branca. É uma super tragédia geral, né? Sim. É um debate para os dias atuais. Total. E aí, o que é que pega as pessoas? O opressor e o oprimido. Sim. Um opressor cruel, abusivo, que era o Leôncio, que me botava no tronco e me espancava. E eu com aquela cara de criança, sofrendo de verdade. A minha avó dizia assim para mim, quando eu ia visitar minha avó portuguesa, assim, larga essa vida, volta para casa, você não precisa passar por isso. Ela confundia meu Deus, ela confundia. Na cabeça dela. E aí, porque era abusivo o que ele fazia. Sim. E ele tinha sonhos eróticos com aquela pessoa que estava apanhando. Mas eu queria te fazer uma provocação, uma pergunta. Não, deixa eu só concluir isso. Então, nessa posição de o opressor e o oprimido, o opressor mau como Rubens, que carregava nas tintas, e a oprimida com aquela cara de coitada que eu fazia, não tem como as pessoas não acompanharem. Causava uma compaixão nas pessoas, né? Então, né? a minha preocupação, e é uma preocupação provocativa mesmo, que é, você acha que naquela época, também a gente está falando de bastante tempo atrás... 1974, 76. Ainda ditadura militar no Brasil. Ditadura militar, total.
toda essa compaixão que causava, não é porque ela era uma escrava branca? Eu fico me perguntando se ela fosse negra, se a compaixão seria a mesma. Haveria, porque depois eu fiz Sim a Moça. Que eu não era mais escrava, eu era a Sinhazinha. Eu era a dona da fazenda e defendia os negros. E era um sucesso tal qual. Eu acho que o debate no Brasil, fundamental, é sobre a condição de escravo. Sobre ser escravizado, sobre tudo o que aconteceu com esses navios negreiros que vieram aportar no nosso país e como isso ainda é uma condição existencial da população até hoje. Isso é o debate nacional. Eu acho que a coisa mais trágica que a gente teve na história do mundo é a escravidão. Né? Eu também acho. Entendeu? E isso é o que faz as pessoas quebrarem a televisão, jogarem tamanco na televisão, escrever oferecendo dinheiro para eu sair daquela condição, para comprar a carta de alforria. Entendeu? Claro que tem, mas é o que eu te falo, tem o oprimido e o opressor. Qualquer país que estava vivendo alguma situação semelhante de ter oprimidos e opressores, todos têm. E já tinha também, né, Luciana, esse conflito dramático, que a gente também usa esse termo, né, assim, dela ser tirada da senzala porque ela era branca, quer dizer. Sim. Claro. Sabe? Ela foi separada da família dela, da mãe. Sim, mas porque ela era branca, ela foi para Casa Grande. Exato. Entendeu? Quer dizer, uma privilegiada pela cor. Quer dizer, já era um conflito, trágico. Que é isso, cara? Claro. Entendeu? Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente está comemorando, Lucélia e Renata e Luciana, 40 anos do Sem Censura. Milton sabe que ele já participou de 40 anos do Sem Censura. E a gente está resgatando, assim, pérolas, alguns trechos de pessoas que passaram por aqui durante alguns anos. Olha o que você disse aqui nessa bancada 33 anos atrás. Idade de Cristo, hein? Deixa eu ver aqui. Por favor, roda o VT. Eu comecei no teatro quando eu tinha 14 anos. Depois, toda a minha energia foi doada à televisão. Eu fiz 12 anos de telenovelas seguidas. Eu adoro fazer televisão, adoro. Estou morrendo de saudades, pretendo voltar. E você ficou conhecido no mundo inteiro, né? No mundo inteiro eu faço televisão. Então, todo mundo sempre me considerou, assim, mais uma pessoa ligada à televisão. Se bem que eu fiz vários filmes também, mas... Enfim, o que mais foi forte na minha carreira foi a televisão, principalmente internacionalmente, por causa das novelas que foram para o mundo inteiro. Agora, o lugar em que eu consigo me mexer e eu tenho uma relação visceral com o teatro, radical. O Albino está aqui de testemunha. Eu limpo os porões do João Caetano junto com os funcionários da Conlumbi. Então, essa relação de criar junto, de estar... visceral, é só mesmo com o teatro. Eu acho que é onde eu posso dar meu testemunho, né? Ah, lindinha, linda! Não, até hoje, eu pego minha mochila e vou pro Brasil inteiro. Tô chegando de Goiás, vou pro Amazonas, eu vou pros lugares onde as pessoas não... onde não tem teatro, refaço espaços, crio condições, e a caixa preta, ilumino e levo vozes da floresta. Eu quero falar já as vozes da floresta, quero falar também Mas antes disso, no Brasil... Faz quase, eu acho que uns 20 anos que você não está atuando em novelas. Queria saber, você tem saudade? Tenho saudades. Tenho se tiver um muitas convite... saudades. Não, mas a questão é, assim, o que eu faria? Ah, Lucélia, um personagem maravilhoso. Você podia, sei lá... Mas assim, não, mas é você, por exemplo, tem que ter uma boa novelas história, hoje... para começar um bom personagem e uma boa história. Isso. Não é? É isso eu aí. acho que tem que ter uma boa história e um bom personagem. Claro. Porque o trabalho em si, aquele trabalho do dia a dia que nós Sim, conhecemos. sim. Agora, claro, mas o problema é que hoje em dia a maneira de se contar as histórias é um tanto fragmentada. Diferentemente dos grandes protagonistas que nós vivemos e que faz com que o público não queira acompanhar as histórias. Você não tem mais tantas audiências arrebatadoras, porque as pessoas perdem o tesão de acompanhar uma ou outra história. Se você lança 30 histórias em paralelo e vê qual que fica o prato lá em pé, eu não sei se é uma boa forma narrativa. Mas eu tô feliz de saber que você fica afim de voltar. Claro. Porque, cara, você dá uma saudade danada de te ver Porque no eu vídeo. adoro fazer. Eu adoro fazer. Eu faço... Olha que o meu diretor dizendo que o pessoal no chat do YouTube só tá falando disso. Quando é que ela volta? Quando é que ela volta? Quando é que ela volta? E eu acho que uma vilã desgraçada Ai, eu também ia ser tudo, né? Porque já emplacou como a heroína romântica. mas eu fiz vilã. Eu fiz a Carolina em Guerra dos
sexo. É verdade. Que era maravilhosa. Agora, essa mulher adora fazer televisão, mas não tem televisão em casa, é isso? Não, não tenho. Olha, você acredita nisso, gente? Renata, Tô birmada. ela não tem televisão em casa. Mas Você não só vê pras nem crianças eu acho série, que nada, Vejo nada. Eu só senti falta no dia do Oscar que eu queria ver. E... Ai, Fernandinha. Aí, mas eu peguei, Ainda fiquei estou vendo aqui. pelo YouTube. Mas, enfim, não tenho. Eu adoro ler. Sim. É o meu grande prazer da minha Que vida, coisa é ler boa. e ir ao cinema. E ler, eu tenho uma pilha de livros que me interessam muito. Eu não dou conta, é muita coisa para Eu sei fazer. como é que é. Sou Aí você começa uma e você produtora, já eu quer ler. viajo. Você faz muita Aí coisa. eu fico assim, eu leio no avião, basicamente, mas eu não quero trocar, assim, se eu tenho um tempo, eu prefiro ir ler 1 hora do que ficar na tela. Certésima, Já querida. perco um tempo monumental, fico com muita raiva no smartphone. No telefone, no celular. Agora vem cá, vamos falar de Nelson Rodrigues, porque você é a Nelsete, mais Nelsete. Eu me lembro que a gente tinha amigos, tinha um grande diretor, gente, querido, grande Davi Neves. Grande. Nossa Senhora, você fez que Luz del Fuego. falta Aliás, que eu tô falando de Nelson Rodrigues, mas você fez Luz del Fuego com ele, né? Mas você fez muitos Nelson Rodrigues. Você fez como vestido de noiva, não foi? Você fez um palco. Foi a foi no palco. última coisa que eu fiz agora, foi No- Clessi. A Madame Clessi. Você podia fazer Madame Clessi. Nossa É uma Senhora! maravilha, Madame Clessi. Eu fiz ela bem selvagem, meio indígena. Falei, essa minha Clessi nasceu em Roraima. Eu botei um tranção, assim, uma cigana, porque as Clessis... Olha, a gente tá vendo imagens lá. As Clessis eram todas assim, super chapéu de pluma, né? E foi bacana essa opção de fazer uma Clessi mais brasileira. Linda, tá linda. Agora, me fala um pouco, Lulu, dessa relação com a obra do Nelson Rodrigues na sua vida, que foi muito intensa, Então, né? ele era o maior fã da Escravizaura. Que maravilha! O Nelson, ele ligava pro Gilberto Braga para infernizar o Gilberto Braga. E ele, eu quero saber o que vai acontecer com Isaura. E você não pode deixar ela sofrer tanto. Ele se metia. Ele era louco, ele achava lindo aquilo. Ele achava lindo, lindo, lindo. E olha a tragédia. Eu fui conhecer Nelson pessoalmente no presídio, porque eu já era militante pela Anistia Internacional e eu visitava os presos políticos e um deles era o Nelsinho O filho Rodrigues Filho, Exatamente. filho de Nelson. Sim. E Nelson e a Elza iam visitar o filho e nós nos cruzávamos aos domingos na Frei Caneca, aqui. Sim, sei bem. Entendeu? Então, a minha relação com ele cresceu. Porque virou uma relação de solidariedade, de amizade. Ele começou a me ver de outra forma também. E você entende? Que tinha claro que a entendo, coisa da lógico. atriz, que eu tenho um perfil que quando eu era mais jovem, agora eu tô mais nas Clessis, mas quando eu era mais Você jovem... fez o já quê? faz- Engraçadinha? Bonitinha, mas Bonitinha, mas ordinária, engraçadinha, álbum de família. Meu Destino é Pecar, na Globo. Sim. Com Tarcísio. Ai, Era lindo era isso. lindo, lindo, Era lindo. lindo isso. E o Marcos Paulo. É uma atriz rodriguiana, você, né? Isso. Totalmente. Eu tenho muito prazer de falar. Mas também é o maior o dramaturgo, né, que a gente texto tem, né? Ele a é pontuação é exata. É. Eu persigo a limpeza Sim. e a exatidão. E o nosso escritor, o nosso Shakespeare é Nelson. É o Nelson Rodrigues, também entende? concordo, Então, total. assim, agora lá em Vestido de Noiva foi um prazer. Você montou agora recentemente, que você Sim. fazia com Madame Clessi. Com e a foi uma direção da montagem Helena Inês, era um espetáculo muito bonito. Era. Foi Mulher dos Ganzela, nossa, Isso, Helena Inês, que é uma cinema, atriz maravilhosa maravilhosa, também. linda. No cinema novo, era incrível. Agora, tem a Lucélia, ativista também, né? Você protagonizou um espetáculo que conta a história do Chico Mendes. Sim. Como é que é levar a história desse símbolo brasileiro, assim, de resistência para os palcos? É legal Acho tão falar sobre importante. isso, sim. Sou obrigada pela oportunidade. Imagina. Porque ninguém conhece a minha história. Enquanto não lançarem essas coisas daqui a pouco, era bom que as pessoas conhecessem. Eu fui militante na Amazônia há 40 anos atrás. É mesmo, eu sei Quando o disso. meio ambiente não era uma preocupação para a humanidade ainda. Não era pauta, né? Não, eu era vice-presidente do PV, que foi Partido criado Verde. na minha casa com Gabeira, Sirquis, Mink, Liste Vieira, Guido Gelli. Era uma turma que se reuniu depois da anistia. Eu já estava lá nos presídios fazendo campanha
pró-anistia internacional para os presos políticos contra a ditadura, para não confundir. Está bem claro. Entendeu? Aham. E aí fizemos o Partido Verde, começamos a debater a questão ambiental. Chico Mendes sai lá de Chapuri, vem ao Rio a convite do Partido Verde falar das reservas extrativistas. Aí isso é texto da peça que eu faço, eu sou a terceira personagem da peça, feminina. Quando eu comecei a ver o Chico falar, eu falei, cara, esse é o cara que é para ser seguido, a gente quer falar de meio ambiente no Brasil, é ele a liderança. E o Chico cruzou o olhar comigo e disse assim, companheira, vem me encontrar dia 1º de maio, que eu sou candidato à reeleição no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Você indo, a gente faz o primeiro encontro nacional das mulheres seringueiras e extrativistas. Caramba, Lucélia! É. Tem que escrever o mesmo livro, hein, Luciana? Tem que escrever. Caramba! Aí eu fui. Que coisa importante, meu Deus. Chego no Chapuri, o Chico começa a me contar, ele estava ameaçado de morte. Aí eu fiz essa entrevista que gerou a minha peça. Tem horas de gravação com o Chico que eu nunca mexi. Eu guardei por 34 anos porque eu não conseguia ouvir a voz dele, porque 6 meses depois do nosso primeiro encontro, mataram-no. É. E aí, eu fiquei enlutada. Claro. Com a morte dele e com o país. Sim. Eu não me conformava com aquilo, era muita brutalidade para minha ingenuidade. Porque eu era muito valente. Mas eu não acho que seja por causa da tua ingenuidade, não. Muita brutalidade para o ser humano, para a humanidade. Para a humanidade. O trabalho deles era perfeito. Claro. Aí eu resolvi levar adiante. Agora, com essa peça, pois é, Vozes da Floresta, eu quero que você me fale, me conta. Então, aí o que aconteceu? O projeto dele, depois da morte dele, foram construídas as reservas. Hoje as 4 reservas que existem foram feitas por ele, mas depois da morte dele, por nós, né? Sim. Por toda a companheirada do Acre, que está lá viva. O Raimundão está lá com 80 e tal anos. E a gente... Eu guardei isso tudo, guardei no coração. Vou sempre ao Acre, mantive uma certa amizade com aquela companheirada toda. Durante a pandemia, eu fiquei em casa, roendo as unhas, e eu comecei a ouvir a entrevista. Ai, Chico Mendes, toda essa entrevista dele. Aí eu construí com a Zezé Wais, que é uma jornalista que tem relações também com o movimento dos seringueiros do Acre, e nós construímos em um ano essa dramaturgia. Eu estreiei logo depois das vacinas, no Sesc Ipiranga, em São Paulo. Em São Paulo. Em 22, portanto, no início de 22, e faço até agora e quero fazer mais. Que maravilha, porque a peça, infelizmente, está cada vez mais viva.